Esse vídeo hoje é uma bronca para vocês. É uma bronca de leve. É uma bronca de leve. Mas é uma bronca porque sempre quando eu falo de cultura de massa aqui, sempre quando eu falo de algum cantor, de algum filme ou de algum programa de TV, alguma coisa que está acontecendo, que as pessoas estão debatendo da cultura de massa, algumas pessoas aparecem aqui, às vezes é bastante pessoa, mas algumas pessoas aparecem aqui falando assim: ah, mas eu não gosto de Pablo Vittar, mas eu não assisto Big Brother, mas eu não gosto desse filme. Ontem mesmo, quando eu fiz o vídeo do Big Brother falando sobre traição, sobre a questão moral da traição, algumas pessoas apareceram para falar isso. Inclusive alguém disse que era um assunto medíocre. O que vocês não entendem, o que alguns de vocês não entendem pelo menos, é que não há assuntos medíocres, não existe assuntos medíocres. Qualquer assunto que há no mundo, ou praticamente qualquer assunto que há nesse mundo, a gente pode usar como ponto de partida para uma reflexão, para pensar algo diferente. Acho que algumas pessoas esperam que eu venha com alguns temas altamente filosóficos, mas na verdade o que eu percebo assim é que no século XX em diante, o grande problema da filosofia foi justamente perder esse contato com a realidade, perder esse contato com as pessoas normais. Então você pega alguns temas da filosofia contemporânea aí, ainda mais no pós-estruturalismo, você vê assuntos que alguém que lê aquilo ali, alguém leigo que lê aquilo ali, não entende uma palavra do que está escrito ali. Às vezes mesmo profissionais da área, mesmo filósofos, leem aquilo ali e não identificam nada de relevante ali dentro. O Chomsky é um que critica muito a filosofia contemporânea, francesa principalmente, por causa disso, porque escreve textos ininteligíveis que ninguém consegue saber o que está ali. Então quando você traz para a realidade, você puxa um assunto cotidiano, um assunto que as pessoas normais estão debatendo, e a partir dele você extrai um conteúdo mais aprofundado, eu acho que ajuda muito a criar essa relação, a criar esse vínculo, a criar essa âncora com o mundo real. Se eu fosse professor de filosofia, se eu tivesse sala de aula, é o que eu faria. Eu ia ver naquele dia o que as pessoas estão debatendo, o que está na boca das pessoas, e levar para a sala de aula para que os alunos possam estabelecer um ponto de vínculo com aquilo. Porque claro que é muito legal a gente chegar aqui e analisar um livro, fazer como no curso de filosofia tinha, que são os cursos monográficos que eles chamam, que é você sentar lá e ler um livro do começo ao fim, palavra por palavra, entender a estruturação do texto filosófico, compreender a ordem do raciocínio, como aquilo ali se articula. Mas, por outro lado, eu penso que hoje em dia, ainda mais para quem não conhece, para quem não tem o hábito de ler filosofia, é mais interessante você mostrar como as coisas estão vinculadas, como as coisas estão relacionadas e como por debaixo da superfície da realidade há muito mais que pode ser analisado, que pode ser trazido à tona, do que sentar aqui e ler um livro de filosofia com vocês. O Sócrates, na Grécia Antiga, o que diziam é que ele era filho de uma parteira e ele mesmo se via no papel de uma parteira. Ele dava à luz, ele trazia ao mundo o pensamento das pessoas. Então, eu acho que eu me vejo um pouco nesse papel também. Eu estou aqui ajudando a dar luz ao pensamento de vocês. Eu abro a porta para vocês entrarem nesse labirinto. Só que eu não posso criar o filho para vocês. Eu não posso guiar vocês pelo labirinto porque é um caminho próprio, um caminho individual. Você entra nesse mundo e daí, dentro desse mundo, você busca suas referências, você busca os filósofos que você gosta de ler, você busca os intelectuais que lhe dizem alguma coisa. E é justamente por isso que eu sempre passo alguma referência, algum documentário, algum livro, para que depois vocês sozinhos, por esforço próprio, por interesse próprio, por disposição individual, vá sentar lá e ler esses livros e compreender melhor aquela teoria ou aquela ideia. Vocês podem até acusar aqui alguns vídeos de serem superficiais, e de fato são, porque são 5 minutos, 6 minutos que eu falo com vocês aqui. Se eu parar para analisar o Ser e Tempo do Heidegger aqui em 6 minutos, vai ser extremamente superficial, porque eu não tenho tempo para falar tudo que está ali e muitas vezes nem abordar de maneira muito detalhada o que os filósofos falam. O que eu apresento são vislumbres de ideias, de teorias, de possibilidades, de questionamentos, de indagações, e a partir disso aí você segue o seu caminho. Você agarra aquilo que lhe disse alguma coisa, aquilo que te inquietou, e você vai buscar mais. Quando eu venho falar aqui de cultura de massa, é justamente porque esse é um assunto que muita gente se interessa, é um assunto que gera debates, que a cultura de massa chega nos lares de muitas pessoas, de muitos jovens, de muitas pessoas que não estão habituadas à filosofia, que não estão habituadas a empreender esse exercício de reflexão. Então, para mim, é um grande ponto de partida. Eu penso no caso, por exemplo, de vários autores filosóficos que utilizam a cultura de massa como ponto de partida também. Humberto Eco tem um livro que ele trabalha sobre romances do James Bond, do Ian Fleming. Ele pega esses livros de James Bond, esses livros de espionagem, e a partir disso começa a analisar a cultura de massa, começa a analisar as expectativas das pessoas em relação à cultura de massa, ao entretenimento, o que elas querem, como elas se divertem, quais são as expectativas. Porque o que eu vejo assim, que a cultura, e a cultura de massa como parte da cultura, ela é um reflexo dos nossos interesses, das nossas preocupações e também
um reflexo da estrutura de dominação da sociedade. Muita gente pensa que a cultura, essa cultura de massa, ela é a causa da imoralidade na sociedade, né? A causa da violência, por causa dos jogos de computador, filmes violentos, filmes de guerra, ou que um cantor homossexual vai fazer com que as crianças virem gays, mas eu acho que é o contrário, na verdade. A cultura ela é um reflexo das mudanças na sociedade, então a gente pode identificar ali naquela obra cultural, naquele fenômeno, um espelho da sociedade na qual a gente vive. E certos comportamentos, quando vão para o cinema, vão para a televisão, eles são muito mais chocantes do que vistos na vida real. Porque na vida real a gente está habituado com aquilo. Quando você olha aquilo retratado num filme ou num programa de TV, acho que é muito mais chocante e muito mais controverso. Por exemplo, a gente pode pegar as novelas brasileiras e analisar a estrutura das novelas brasileiras e pensar como ali está a representação da pobreza ou a representação do negro. Porque você assiste uma novela brasileira, você não imagina que existem pobres ou negros em sua maioria no país. Você imagina que é uma classe média alta, ou os ricos, porque sempre se passa em grandes casarões, em grandes mansões. Através de uma expressão dessa, que muita gente critica por ser rasa, você pode partir para uma reflexão sobre o racismo estrutural, sobre a discriminação social, sobre como segmentos inteiros da sociedade brasileira não são representados na televisão. Ou no caso do próprio Big Brother, como houve em outras edições, que um dos participantes, um homem participante, era violento ou agressivo com a sua companheira e partir disso para pensar sobre a violência doméstica, sobre como isso está disseminado nas casas das pessoas. Ou seja, você pode partir de qualquer ponto, né? Ontem mesmo eu li uma reportagem falando sobre rodovias, como as rodovias norte-americanas serviram para segregar a sociedade ainda mais. Então as rodovias passam bem pelo meio dos bairros, então ela divide o bairro pobre do bairro de classe média, e isso serviu para dividir ainda mais a pobreza da riqueza. Nós normalmente jamais pensaríamos como uma rodovia pode servir como um fator de divisão social. Então às vezes a gente precisa que alguém venha e aponte aquilo ali, aquilo que a gente nunca parou para prestar atenção, aponte, indique ali, mostra, olha só isso aqui, olha como isso aqui leva a outras coisas, e depois você para e pensa, nossa, realmente tem razão, e olha só como uma coisa que parece ser trivial, no fundo tem grandes repercussões, grandes consequências, e pode mudar muita coisa no final. Por isso, repito, não existem assuntos medíocres, existem pessoas medíocres. E todos nós aqui, eu acho que vocês estão assistindo, e eu mesmo, estamos tentando sair dessa mediocridade. Estamos tentando pensar as coisas de maneira diferente. Estamos tentando ver o mundo sob uma nova ótica, de uma maneira reflexiva, de uma maneira crítica, e tentar entender as coisas. E justamente por isso que muitas vezes eu vou voltar aqui com os assuntos que parecem ser os mais triviais, os mais banais, e a gente vai tentar descobrir o que há de profundidade nisso. Eu quero saber o que vocês pensam sobre isso, e eu vou pedir para vocês proporem alguns temas banais aí, que vocês conseguem pensar alguns temas triviais, quem sabe fazer um vídeo no futuro sobre isso. Deixa o joinha, assina o canal e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!